para dentro do texto. Tipo, eu começo, termino o período, começo com além disso, ou ademais. Uhum. Então, eu uso muito além disso como conectivo de dentro da frase, para começar outro período. E Ótimo. não. Tá bom. Você pode pensar também, João, naquelas expressões um pouco maiores, tipo assim, outro ponto a ser destacado, vale mencionar ainda. Ah, eu posso do tipo de. É porque eu achei que o vale mencionar ainda uma coisa mais informal. Não, não. Não? Ah, tá. Eu achei que era tipo coisa de fala, sabe? Ah, vale mencionar que falta isso, aquilo, sabe? Uhum. É. Eu não sei se Então, foi com vocês, mas eu acho que foi. Não, não foi. É porque eu dou aula em tanto lugar que, meu Deus do céu. Tem um texto que eu li de um professor lá da UERJ, né? Aí ele começa assim: tal problema, ele já tinha falado algo antes, né? Aí no segundo desenvolvimento ele usou assim: tal problema nos remete à questão da coerência referencial. Aí ele usou tal problema. Esse tal problema no início do desenvolvimento 2, ele está se referindo a alguma coisa que ele falou antes. Nesse caso, na UERJ, gente, você pode fazer essa construção, entendeu? Agora, no Enem, eles vão caçar, eles vão lá procurar onde que está o referente naquele parágrafo desse tal que você usou, entendeu? O tal problema, você tem que mencionar antes de falar dele no parágrafo. Então, tem que ficar muito atento mesmo, demais, porque no Enem, eles vão atrás do erro. Já na UERJ, você pode usar, tipo, né? Vale destacar primeiramente, vale ressaltar ainda que, né? Então, a UERJ, ela é mais tranquila nesse viés assim de argumentação, mas ela pega pesado com conjunções iniciando parágrafo, porque conjunção não inicia parágrafo. Conjunção são entretanto, porém, né? O embora até vai, mas porém, entretanto, mas o quê? Ademais. Esse ademais, eu estava no ponto de ônibus no dia da correção da prova da UERJ, acho que estavam na semana de correção de prova de redação. Eu tinha acabado de sair do pré da UERJ, aí fui embora, né? Pegar o ônibus ali em frente à UERJ mesmo. Aí eu tô no ponto, assim, e tinha duas meninas. Aí elas que estavam conversando sobre a correção, né? Eu falei, elas corrigem a redação da UERJ, que legal, né? Queria ter essa oportunidade, eu tô ouvindo ali a conversa, porque não tinha como não ouvir, né? Elas estavam falando alto. E elas começaram a falar sobre a correção. Ela, amiga, o que você colocou naquele ponto lá? O que você marcou? Aí a outra menina falou assim, eu marquei o ademais. Tinha outro sim também, eu marquei. Aí a outra menina falou assim, mas por que você marcou? Aí ela, não, eu acho muito arcaico, eu acho muito feio. Todo mundo usa o trocim, todo mundo usa ademais, isso é muito Enem. Aí eu cheguei e falei assim, gente, então todas as teorias que falam realmente, né, bateu, porque se o ademais é um termo que você já está usando demais, está gasto, né? Sei lá, outro sim, que é um texto, um conectivo mais para texto jurídico, né? E aí você quer pegar a atenção ali, de repente, do seu interlocutor, né? Então, eu acho que não precisa forçar, mas também não precisa tornar a redação um lixo, né? Então, tenta mediar ali um equilíbrio entre, né, o que você vai usar na sua redação, porque, gente, a UERJ é muito tranquila, muito mesmo. Os professores, assim, eu tô até falando com a menina agora, em relação à redação, ela falou assim, Érica, eu vou fazer esse tema do tabagismo. Eu falei assim, cara, a gente estava discutindo isso hoje, né, num encontro, e aí a gente acabou tocando nesse assunto. Eu falei, cara, eu acho que esse assunto vai cair no Enem, porque, né, é muito estranho, assim, esse assunto surgir do tabagismo. E aí, assim, entre debates, né, de pessoas que corrigem prova, que são professores, que têm conhecimento, né, de produção textual, eles sempre falam, gente, não precisa usar a palavra difícil. Só você dizer o que você quer dizer com coerência, você lê em voz alta o que você quis dizer, se faz sentido, né? Se não vai ter problema do outro não entender o que você quis dizer, porque às vezes, o que é um texto? O texto é quando ele faz sentido.
Se você chega aqui e fala assim, banana, ninguém vai entender, tipo, isso é um texto? Fez sentido isso aqui? De repente, alguém entra e fala banana. Só se previamente alguém conversou sobre bananas e alguma coisa assim. Mas para quem não conversou, não faz sentido. Então não tem comunicação, sabe? Então, assim, quando a gente fala de redação, é isso. Vocês têm que prestar atenção no que vocês estão escrevendo. Se faz sentido, se está batendo, se tem ambiguidade, se não tem, entendeu? Se o conectivo está ali e ele está ocupando a função dele de passar aquela mensagem mesmo, ou se ele está passando outra mensagem, né? Um exemplo que foi falado foi assim, correu muito, mas pegou o trem. Correu muito, mas pegou o trem. Esse mais, ele está ocupando a função dele? A gente estava falando isso hoje. Correu muito, mas pegou o trem. Não, não está não. Qual o sentido desse mais? Ele teria que Não, ser... não consegui. Então, né? Contrário. Seria no sentido de contrário, né? O mais. Não é? Uhum. Porque ele dá essa ideia de oposição, tipo, alguma coisa aconteceu negativo. Correu muito, mas pegou o trem. Só que ali ele não está ocupando a função dele. Ele está ocupando a função de portanto, por isso. Observa só. Correu tanto, mas pegou o trem. Substitui pelo por isso. Entendeu? Então, ele tem que fazer sentido em relação à função que ele tem. Então, se você usou ali um conector que ele não tem a função dele, e aí acaba dando um ruído, aí o corretor do Enem e da UERJ também, eles vão ver que você está usando um conector que não faz sentido dele, sabe? Não é o papel dele. Então, essas construções, a gente vai aprendendo, cara. É um eterno aprendizado. É um eterno aprendizado. Tem coisas que a gente, se a gente ficar parar para pensar, né? Ficar olhando muito, a gente até esquece de levar em consideração o que vocês pensam. Então, eu tenho até que me policiar em relação a isso. Porque às vezes a gente está corrigindo redação, a gente vê muito erro. O erro de português. E isso fica em segundo plano, deve ficar em segundo plano, entendeu? No Enem, não. No Enem fica em primeiro plano, porque ele vê que é certo, que é errado, né? Na UERJ, não. Na UERJ, eles vão ver o que você tem a dizer, sabe? E é muito legal, cara. Eu acho que eles têm uma didática diferente, sabe? De tratar os textos de vocês, assim. Alguém quer falar alguma coisa? Isso, né? Fala, João. Fala aí. Não. A Vi comentou, Vilmara comentou o seguinte, que a Larissa pediu para vocês fazerem o tema do saneamento básico, né? E vocês conseguiram fazer? Essa pergunta é sempre a pergunta do... Todas as aulas. Fala. Eu não fiz ainda. Não fez? Tá. Ainda não. Vai aparecer mais um ainda não. Irei fazer amanhã, ok. Gente, esse é um tema também muito legal, tá? Saneamento básico, legal assim pra gente pensar. Também não fiz ainda, valeu, Michel. Então, o que acontece? O saneamento básico, esse é um tema mais problemático, né? Então, quando vocês forem escrever, tenta contextualizar. Eu trouxe aqui uma introdução, porque eu compartilhei, acho que com o João. Ele é mais complexo? Ele é mais complexo, né? Porque quando a gente fala em saneamento básico, a gente tem que pensar tanto na negligência do governo, quanto na negligência das pessoas, né? Da população. Mas a negligência da população não é uma coisa que ela quer fazer. Ela acaba sendo forçada a fazer. É como se fosse uma consequência. Esse tema é um tema que vocês já estão acostumados a fazer aí no pré do PCEP. Vocês trabalham a causa no D1. Isso daí, o tema é assim, tá? Ele te induz a fazer isso. E a consequência no D2. Então, quem conseguiu fazer,
Vai olhar lá depois a redação, ver se você fez assim. Se não fez, não tem problema, tá? Mas cuidado, porque eu corrigi uma redação em que a menina botou assim, é muito querida, inclusive. A gente está fazendo aula particular de novo, porque ano passado a gente fez, mas ela não conseguiu entrar no Enem por conta daqueles erros de correção, né? E aí ela falou o seguinte, que a primeira causa seria o impasse governamental. Não, foi o segundo momento que ela botou no D2, que era o problema do governo. No D1, ela colocou um problema da população, mas ficou um pouco confuso, porque ela botou assim, que a desigualdade social fazia com que as pessoas agissem daquela maneira, ou seja, jogar lixo nos rios, poluir, né, jogar esgoto, deixar o esgoto a céu aberto, né, não fazer encanamento. Então, ela colocou a desigualdade social como uma causa do problema. A desigualdade social não é a causa do problema. A desigualdade social é reforçada pelo problema da falta de saneamento básico. Entendeu? Fora que nas favelas não tem saneamento básico. Então, isso é uma culpa da população ou é a culpa do governo? Bom, isso é a culpa do governo. Lembra daquela aula que o Gustavo deu? Não sei se vocês lembram, que ele falou sobre a questão da moradia. Isso foi ano passado. Ele deu uma aula para falar sobre moradias irregulares, que não é tão irregular assim, né? Então, as pessoas não escolhem onde elas vão morar. Então, se as pessoas não têm saneamento básico, isso não é a culpa delas, né? Porque realmente ela não tem escolha. Então, se ela vai morar na rua, se ela fez as necessidades na rua é porque ela não... Entendeu? Ela colabora para a falta de saneamento básico, entendeu? Fica complexo isso, gente. Vamos pensar aí, né? O que você vai trazer de causa no D1? No D2, você pode dizer que é consequência. Então, no primeiro momento, se você fala que é, né, negligência do governo e não investir nas moradias, ou, sei lá, vocês podem pensar outras coisas, né? De não garantir aí, de repente, né, os direitos básicos dos cidadãos e, sei lá. E aí, no D2, você fala da consequência, que que a falta de saneamento básico reforça ainda mais as desigualdades sociais que existem, né? Aí você pode falar do Covid-19, né? Que a falta de saneamento básico compromete ainda mais o contágio. Pode falar, pode, óbvio, Jennifer, pode usar. Usa isso daí é coringa. Legislação vale para tudo. Você pode dizer artigo 5º da Constituição Federal. Batata, que a gente fala, né? Vai que vai dar certo. Né? Ele fala lá que é direito de todo cidadão ter direito à moradia, saúde, educação, né? Então, você pode começar a sua redação contextualizando dessa forma. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho. Eu acho que isso não está aberto, mas deixa eu ver se eu consigo projetar aqui para vocês, porque eu compartilhei esse documento, né, com o João, ele deve ter mandado para vocês. Eu falei assim, cara, eu vou fazer todas as contextualizações que eu achar aqui nesse meio que eu corrijo aqui, louco, de redações online. E aí eu vi que todo mundo está fazendo contextualização dessa forma, tá? Trazendo essa questão do mundo ideal, né? Que a própria Constituição defende, né? Ela fala lá que a gente deve ter tantos benefícios e a gente nunca tem. Deixa eu ver aqui. Ah, eu queria falar com vocês sobre a UERJ, gente. Eu adoro falar da UERJ. Chego até a chorar de alegria. Vê se vocês conseguem ver. Ali o Word, que está em Word, eu deixei em Word. Deixa eu minimizar. E aí ele fala assim, né? Aí eu preparei esse material bom pra caramba, para vocês tirarem inspiração para a vida. Né? Eu mandei para a Larissa também, ela gostou. Ela falou, ai, que bom, vamos usar. O UERJ poderia ter fisioterapia, é verdade. Você quer ler, o Policarpo?
Ah, eu achei uma introdução com esse livro. Eu falei assim, meu filho, tu arrasou nessa introdução, falando do Policarpo Quaresma. Vou mandar depois para vocês, vou mandar para o João vai disseminando. O João é que nem Gonçalves Dias, no romantismo. Saiu espalhando romantismo pelo Brasil, né, através das obras dele. Eu descobri isso hoje, gente. São dois autores românticos da primeira fase do romantismo, né, que tem o mesmo nome, Gonçalves. Só que um é Gonçalves Magalhães, o outro é Gonçalves Dias. O Dias, né, que saiu espalhando aí o romantismo pelo Brasil, e aí a gente tem hoje o que a gente chama de romantismo, né, na literatura. Isso é muito legal. Eu não sabia disso. Comecei a ler. Ixi, você vai adorar, menina. 1984 é grande pra caramba. E já tenho coisa para falar para vocês hoje. Vamos lá. E aí, olha só. Usando esse mundo ideal e o problema real, gente, é o seguinte. Quando a Jennifer falou aí da Constituição, embora a Constituição Federal de 88 assegure o acesso ao saneamento básico, em seu artigo 23, caraca, eu não vou lembrar disso. Pouca gente lembra, né? Não tem como. Mas você pode dizer que na Constituição Federal, né, algo lá que pode ser assegurado de alguma forma, né? Com o direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual conjuntura social brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito à população mais carente. Aí depois vem, isso acontece porque devido, aí teria que ter crase aqui, né, porque eu já corrigi, devido às matrizes, tanto político quanto cultural. Diante disso, uma pergunta se torna imperiosa. Como mitigar tal problema? Ou o problema, né? Como resolver isso? Então, aqui não há o cumprimento dessa garantia, né, no que diz respeito aí à população. O que vocês têm a dizer? É difícil fazer isso, gente? Vilmara. Tadinha. Deve estar já desesperada. Fica não, gente. Ó, vai naquela dica, vão por partes. Resolve a introdução, deixa a introdução no esquema já. Depois vai para o desenvolvimento. Desenvolvimento acho que é a última coisa que vocês devem pensar. Vai na introdução, foca na introdução, melhora a sua introdução e melhora a conclusão, entendeu? Gente, hoje eu vou ter que falar da UERJ, né? Tô aqui falando do Enem. Mas tem coisa aqui que você pode aproveitar para a UERJ, tá? Por exemplo, em meados do século XVI, o renascentista Thomas More publicou o livro Utopia, que, por etimologia, significa o não lugar e se passa exatamente uma realidade inexistente, né? Então, é como se fosse um sonho. O George Orwell, ele, na verdade, esse não é o nome dele não, né? Fiquei sabendo hoje também. O nome dele é Eric. Só que eu acho que ele criou esse nome para poder publicar o livro, entendeu? Senão ele ia ser gargantas iam rolar, cabeças iam rolar. E aí ele escreveu o 1984 com esse foco também de mostrar que... Mas, na verdade, veja só, o 1984 ele foi escrito para meio que tirar da gente essa ilusão de que existe um mundo perfeito. Tenta se criar um mundo perfeito dentro do livro, da história, né? Porque o grande irmão quer controlar todo mundo. Então, ali, olha só, é a ideologia de uma pessoa, de um falso líder democrático, tá? Ele quer instruir a população a seguir os padrões que ele quer. Então, ele tenta criar um mundo utópico, só que não é utópico, é distópico. Porque a gente sabe que tem muitos problemas em relação à violência de corpo, de mente, de controle social, entendeu? Violência de corpo porque também há essa parte da punição. Ele sofreu, né? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Ele sofreu com essa parte como é que fala? Da exploração, não. Como é que fala, gente? Esqueci o nome. Ele tomou porrada, foi espancado, né? Que nem teve na ditadura. Então, o Winston, né? Acho que esse é o nome dele, Winston. E tem a Júlia. Eles são namorados, acho que eles se relacionam, né? No meio lá do ambiente de trabalho. E eles se unem para poder ir contra... Ah, eu vou dar spoiler.
Eles se unem contra o governo, tá? Então, a gente acha que vai ser um romance top. Leiam lá para saber se eles vão ficar juntos ou não. Eu acho que vão. Não sei, essa parte realmente eu não sei, tá? Mas eu achei ela top também, a Júlia. E a Júlia, ela tenta, então, ser a heroína, né? Junto com o Winston. Vamos ver, né? Será que eles conseguem? Passa mal, né? É. E aí, vamos ver, porque eles são torturados, né? No caso, ela foge, parece, da tortura. Ela consegue fugir, mas ele fica. Coitado. Tá, não vou dar mais spoiler, não. Chega. Mas o objetivo, gente, de tudo isso é a gente não seguir esse padrão aí totalitário, né? Que a gente sabe que tem hoje também. Na realidade, isso daí é fato. É fato, que tudo que foi descrito ali serve como uma forma de você prever o futuro, sabe? Eu acho que esse autor, ele foi, assim, impecável, sabe? Muito inteligente mesmo, assim, para pensar em tudo isso. Cara, só ter na cabeça muito foda, né? Desculpa o termo, mas ô cabecinha, porque tudo que a gente está vivendo parece que, não sei, complexo, né? E aí vamos voltar. E aí a gente então tem que falar da UERJ, né? Eu preparei um materialzinho aí para vocês. A gente ia falar sobre alienação, né? A gente vai falar sobre isso, inclusive. Eu acho um tema... a alienação é um dos temas que tem dentro do livro, né? Essa alienação, ela é feita, ela é conduzida por esse grande irmão, Big Brother, né? Então, é como se fosse o Big Brother mesmo, né? O programa de televisão, você está assistindo, e aí você tem essa alienação. Gente, não sejam alienados, se imponham, tá? Sejam críticos. É isso que a UERJ quer, que vocês não sejam, tipo, passivos, né? A gente tem um livro... Cadê meu livro? A gente tem um livro, mas assim... E é bom vocês falarem sem spoiler, porque a gente acaba aqui sendo refém da leitura do outro, né? Então, leiam. Pega o PDF, porque eu acho que o PDF também ajuda. Eu não gosto de PDF, porque meu olho já embaralha tudo. Quem quiser, se quiser vir aqui, pode pegar emprestado, faz um rodízio, não sei. A gente pode... Teve que comprar, né? Essa é a parte ruim. O bolso chora. Chora, esperneia, mas vale a pena. Eu também, eu odeio PDF. Então, quem quiser, eu deixo à disposição para emprestar, tá? Mas devolve. E só vir aqui, a gente marca aqui, pega, leva depois. E aí, assim, gente, a ideia, então, é que vocês escrevam, né? Sejam críticos. E vamos falar sobre o tema, né? Que, na verdade, é só a gente falar sobre a UERJ mesmo. Se vocês conseguirem fazer a redação, eu acho muito bom, porque vocês vão colocar a visão crítica de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu preparei esse material com base numa resenha que eu achei e é pertinente, tá? Para vocês poderem... Porque eu sei que vocês não leem. Alguns leem, mas outros não leem. Aí eu falei assim, bom, eu vou recortar e vou deixar aqui direitinho, bonitinho. E aí, quem quiser referência do texto completo, depois eu mando, tá? Então, vamos falar da UERJ. Então, o que a gente viu até aqui, né? A gente parece que não, mas a gente viu 3 temas já. Eu não sei se esse segundo eu falei com vocês, porque como eu dou aula em vários lugares, às vezes eu acho que eu falei e não falei, tá? E aí vocês podem me cobrar. Tá? Façam a redação. É porque assim, gente, eu sei que vocês se sentem cobrados. Vocês falam assim, caraca, é muito tema, é muita pressão, caraca, e agora? O que eu vou fazer? Separa um tempo e organiza a vida de vocês, sabe? Tenta fazer rotina. Eu estava falando isso com a Vilmara. Fazer rotina é você pegar um planner, ou você faz no caderno mesmo, um planner parecido com esse aqui, não sei se está aparecendo aí. Faz tipo, aqui é os dias da semana, né? Aí você faz um roteirinho por dia, estuda dia sim, dia não, né? Vai se organizando, porque, cara, isso aqui é vida. Isso aqui tá me salvando pra caramba, porque eu tô cheia de coisa pra fazer.
E eu sempre acho que eu não vou ter tempo, mas eu tenho. Algum milagre acontece que o tempo aparece. Então, seria ótimo, né? Se tivesse 24 horas, 44, né? 48 horas, estava ótimo. Mas não temos. E eu sei que é difícil, mas se organizem, né? E são temas que ajudam a gente pensar sobre possíveis temas da UERJ, do Enem. Então, seria bom vocês fazerem pelo menos roteirinhos, né? Escreve no caderno alguma coisa, em tópicos, mostra para a professora, mostra para o professor. Mesmo que não seja de redação, mostra lá para o professor de história. Professor, aqui, ó, fiz isso aqui, vê se tá bacana. O que você me orienta aqui a fazer? Deixa eu ver aqui. Porque, né? A gente troca. É isso. Eu faço, mas mesmo assim eu procrastino. Socorro, me ajudou o pleno, mas mesmo assim, é assim, por que a gente faz isso, né? Tem uma explicação. A gente faz isso para poder o cérebro entender que a gente tem tempo para cada coisa, né? É como se fosse um mecanismo mesmo, né? Então, quando a gente fala do vigiar e punir, do Foucault, né? O que eles faziam? Olha só a loucura. Eles batiam nas pessoas, né? Faziam flagelos dos corpos das pessoas como uma forma de punição. Não é que seja assim, tá? Porque isso é uma teoria que se chama behaviorismo, né? Que você aprende por meio da punição, né? A recompensa. Então, você se pune para aprender. Mas não é isso não, tá? É como se fosse uma forma de condicionamento. Você tem aqui, né? Os dias da semana, então você vai ficar condicionada a fazer sempre isso. Então, acordar ao mesmo horário, né? Fazer as coisas. Eu sei que dói. Dói pra caramba acordar no mesmo horário, cedo. Professora, Fala. perdão, tá bem na minha cara. Esse sistema que você colocou aqui, o que pode cair, né? Uhum. Esse ano que vem, quer dizer. Esse primeiro já caiu, em 2018. Esses dois últimos são hipóteses, tá? Mas tem mais tema. Nossa, tem muito tema. Ainda mais hoje que eu fiz minhas anotações aqui do livro. Eu falei assim, vai cair esse tema sobre... deixa eu ver aqui. Não sei se eu botei no... Não botei. Esse processo de dominação, né? Das grandes mídias. Não sei, né? A UERJ não... Será que ela é a favor das mídias? Acho que não. Mas essa questão aí do controle midiático, isso é forte. Esse Estado que controla o comportamento das pessoas, né? Através das teletelas. Cara, como é que eles fazem isso, sabe? Oi? Enfim, então, essa forma de alienar as pessoas e distorcer a verdade é o que o personagem principal faz, tá? Vou dar spoiler, gente. Lembra do Fabiano, do Vidas Secas? Quem tentou fazer a redação ano passado, viu que o Fabiano ele tinha uma forma de agir. Ele tinha essa questão aí da opressão sobre ele, né? Estava sendo exercida sobre... Tinha um soldado amarelo que praticava essa ação de opressão, né, em cima dele. E aí o Fabiano reagia a uma maneira assim dele. Ele tinha uma maneira de reagir. Ele tem as mesmas características do Winston, né? Só que o Winston, ele também reage parecido ao Fabiano. Então quem lê o Fabiano vai entender, quem lê o Vidas Secas vai entender o 1984, porque ele sofre tortura, né? Só que esse personagem, ele acaba pensando, esse do 1984, ele pensa sobre o que ele está fazendo. Tipo, ele tem uma função dentro do partido. Alguém sabe? Vocês já estão lendo aí. Qual é a função dele? Quem arrisca? Qual é a função do Winston? 1994? É. Eu não tô olhando. Ih, vai receber spoiler. Prepara. Prepara, João. Ele tem uma função. Isso. A Jennifer tá, ó, afiadíssima. Pode falar, Jennifer, tem problema. Então, ele tem essa função aí. Ele muda as coisas que são datadas. Ou seja,
todos os documentos ele reescreve ocultando coisas. Então, meu filho, minha filha, se prepare, porque o tema vai vir em cima do Winston. Eu tenho, assim, a minha ideia de tema, que já teve, né, o Fabiano, prepara aí, que vai vir alguma coisa relacionada a essa ideia. Não falo mais nada, tá? Mas pensem aí sobre essa atitude que ele tem. Tem a parte psicológica também, tá? A Jennifer sabe, cara, ela sabe de tudo. Então tem a parte psicológica da pessoa é ótimo, da personagem, que não é igual a Júlia, eles não são parecidos, tá? No comportamento. Bom, então alienação e distorção da verdade como formas de controle sociais. Então, pensar, eu botei no plural porque eu acho que faz concordância ali com o que vem antes, né? Sujeito composto, alienação e distorção da verdade como formas de controle sociais, que é de todos nós, né? Então, quem é que está alienando quem? Quem é que está distorcendo o quê? Né? Então, é refletir sobre isso, de acordo com o livro, mas sem dar resenha no livro. Não precisa ficar fazendo spoiler no livro também, na redação, não, tá? Você pode usar isso como exemplo, para dizer que o personagem, ele age de tal maneira, né? Ele tem um certo comportamento, que pode ou não, tá? Isso daí é com a leitura de vocês. Pode ofender algumas pessoas, pode não ofender, entendeu? É um comportamento que ele adota. Então, vocês têm que saber depois, tá? Faz a leitura bonitinho. Aqui eu tirei desse site que eu falei para vocês, um resumo, que eu acho que está até na contracapa, no final do livro. Ele faz um resumo, né? E tem aqui as pessoas falando sobre o livro. E tem essa parte da orelha que conta um resumo da história, tá? E ele fala que ele é um herói de 1984, né? Eu não sei se é um herói não, mas sei lá, vamos ver. Você tem que ler para saber se você concorda ou não com isso, tá? O último romance de George Orwell vive aprisionado na grande engrenagem de uma sociedade totalmente dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, mas onde cada qual vive sozinho. Ninguém escapa à vigilância, nem à vingança do grande irmão, a mais famosa personificação literária de um poder cínico e cruel a infinito. O Brian, hierarca do partido dominante em Oceania é o lugar onde se passa a história, tá? Quem explica a Winston: não estamos interessados no bem dos outros, só nos interessa o poder em si. Nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, desculpa, nem felicidade. Só o poder pelo poder, poder puro. Então ele fala isso aqui, né? Que a ideia. Depois ele fala mais coisas, né? Um homem sozinho, que vive uma ditadura, né? Tem a paixão por Júlia, sua girlfriend. E aí ele vai então estipulando essas questões aí, tá, gente? Vou ler tudo não. Mas é bacana. E ele cria esse nome para ele, né, o autor, para poder publicar, de repente, aí não ser perseguido. Não sei, né? Porque, não sei se vocês sabem, vocês já devem ter ouvido falar, esse Eric, ele não era, assim, uma pessoa ruim, sabe? Ele era uma pessoa bem humorada, igual o Charlie Chaplin. Só que aí, não sei o que deu nele, que ele mandou ver aí nessa denúncia social aí, gente. Prepara. Deixa eu ver. Muito inteligente, né? Ah, ele fala que é de Londres também, né? Pois é. Isso faz parte aí do... tem que pensar direitinho. Porque talvez seja um contexto da realidade misturado com a ficção. Porque ele faz esse jogo com o próprio nome, né? Não é o Eric que escreve, é o George Orwell. Que eu não sei falar isso, gente. Eu não sei falar inglês. As pessoas acham que eu sei falar inglês, mas eu não sei. Pô, o cara é inteligentíssimo, cara. Olha. Sagaz. Bom.
E aí as características, né? Então, sendo um dos pais das distopias, né? Inspirou diversas obras atuais, além do Big Brother, né? Que é o reality que a Jennifer falou. Narrado em terceira pessoa, o livro, então, traz a história aí, ó, do personagem, né? No ano que dá nome à obra. Em Londres, pertencente à Oceania. Então, ele faz esse jogo, de repente, entre ficção e realidade, sabe? Ele fica lá e cá. De repente é por conta do controle, gente. Imagina, naquela época, a União Soviética, vocês estão estudando história, fala aí, né? Superpotências, né? Controlada pelo partido, governo totalitário, comandado por seu líder e símbolo, o grande irmão. Então, isso tudo é tenso. Deixa eu ver. Aí. Camarada. Tem que se referir como camarada, né? Pois é. Aí que tá. É porque tem o jogo da linguagem. Você já ouviu falar nisso? A nova língua tem que ser falada para você fazer parte do grupo? Senão você não faz parte do grupo. Ai, socorro. É Nova... porque camarada é utilizado muito por pessoas de partidos comunistas. Isso é uma gíria para se direcionar, tipo, meu camarada, é aquela pessoa que está junto comigo nessa luta. Ó, viu? É verdade. Isso mesmo. Mas as pessoas são ditas como comunistas, né? Elas não são. É isso? Não, isso eu não sei se isso foi um termo criado entre a sociedade comunista e se expandiu, ou se as pessoas começaram a chamar, eles aderiram a isso. Mas eu sei que até hoje em dia, por exemplo, quem é do PCdoB, ainda se tem essa coisa de chamar de camarada, dizendo assim, a gente está luto, por mais que a gente seja amigo, nem se conheça, a gente é camarada a gente está lutando pela mesma coisa. É, tipo, o meu semelhante, né? Deve ser. Exato. Uhum. Porque camarada não tem muito disso de ele não é meu colega, ele não é meu amigo, ele é meu camarada. Ele tá aí comigo, tá aí porque der e vier, tipo isso, sabe? É tipo Quando fala Roberto camarada. Carlos, né? Meu irmão camarada. Tipo isso. Exato. Uhum. Boa, boa, João. Bom, o protagonista pertence ao partido externo. Classes, gente, tem cada nome que eu morro de rir. É não sei o que do pensamento, é o Ministério do Amor, né? Como se fosse assim, realmente bom, né? Quando a gente fala Ministério do Amor, a gente pensa logo em quem, né? Que foi no Bial aí essa semana. Ai, gente, olha. É um amor que não é amor, né? É o falso amor, é cilada. Que love. É. Polícia das ideias, tipo assim. É muito irônico isso, cara. Mas são muitas metáforas, gente. Se fosse assim, esse livro seria muito bom para o português. Tem muita metáfora. Muito bom. Passo mal, fake love. Não, mas o Ministério do Amor chamou atenção. Isso daí, nossa, não era amor, não. Não era amor, não era amor. O protagonista pertence ao partido, então, né? Classe social intermediária ao núcleo do partido, a mais privilegiada, e aos proletas, a mais desfavorecida e predominante. Além da Oceania, há duas outras superpotências, a Eurásia e Lestásia. Parece até tipo Coreia do Sul, Coreia do Norte, né? Constantemente em guerras entre si. Talvez seja essa referência que ele faz aqui, né? A gente não sabe, tem que pesquisar. Ele faz referência a... Eurásia é tipo, Eurásia é a Europa e a Ásia, que são as potências, e Lestásia é tipo o leste da Ásia, que seria Índia, o Japão fica pro leste da Ásia, Filipinas, Indonésia, Tailândia, fica tudo pro leste da Ásia. João Enciclopédia. Palmas para o João. Caraca, eu nem pensei nisso, João. Não pensei, sério. Eu pensei que, tipo, superpotências que brigam e, sei lá. Valeu mesmo. Não, é porque nessa época, 1884, aqui no Brasil está terminando a ditadura militar
e no mundo está começando a finaleira da Guerra Fria. Então, ele está falando o Japão estava invadindo a China, a Coreia do Sul e do Norte estão começando a definir o que é Norte e Sul pela guerra do comunismo, capitalismo dos Estados Unidos. A Eurásia seria... a Europa acabou de sair de uma guerra defasada, da Segunda Guerra, está entrando na Segunda... A ONU já foi criada, é tipo isso, é Eurásia, porque não tem um mar que separa a Europa da Ásia. A separação ela é política e demográfica, entendeu? Nossa, adorei. Parabéns, João. Olha, tua redação vai ficar impecável. Pode usar isso, viu, gente? Esse contexto histórico aí é forte, hein? Para fazer essa ideia de polos, né? Sei lá, tudo é válido. Winston, enquanto vive pressionado a aceitar o sistema vigente, acaba por intimamente se rebelar contra ele. Aí já é spoiler, gente. Aí ele conhece a Júlia, né? E é isso. Vocês já entenderam, né? Só que vocês têm que saber que ele tem uma posição ali, ele tem uma função importante dentro desse livro. Eu acho que o foco é ele, né? Então, esse desejo de liberdade é importante a gente destacar também, porque pode ser tema, essa falta de liberdade, né? Tudo que a gente fala sobre cultura do cancelamento, né? Isso meio que pode ser usado também como exemplo, né? Acho interessante também. Bom, cadê? Aqui eu trouxe um trecho também que estava lá nessa página. Estava sozinho. O passado estava morto, o futuro era inimaginável. Que certeza podia ter de que, naquele momento, uma criatura humana, uma que fosse, estivesse do lado dele? E como saber se o domínio do partido não seria para sempre? Né? Então, aqui ele destaca essa angústia, de repente, né, do futuro que é incerto, o passado já não existe, porque foi corrigido, né, entre aspas, por ele, por essa pessoa que escreveu, reescreveu, né, a história e tenta mostrar uma realidade diferente para as pessoas que estão ali, né, naquele mundo. Então, como saber, né, que aquilo ali ia durar para sempre? Então, fica aí a pergunta que ele joga para a gente poder refletir. Esses trechos, tem gente que começa a redação com eles, né? Com partes do livro, e depois fala assim, traz para a realidade, né? Faz uma analogia. Nos dias de hoje, né? Fora da ficção, é possível entender né? Esse questionamento, né? Do personagem. Então, e aí você traz de uma forma crítica, né, isso para a nossa atualidade. Aí a crítica vem. Primeiramente, é interessante acompanhar as características da sociedade de escrita, bem como cada uma delas influenciou tantas das distopias contemporâneas, lidas não só por jovens, mas por leitores de todas as idades. Aí eu destaquei aqui embaixo os temas que percorrem o livro, né? Então, tem aí a hierarquização das classes sociais, né? Que o poder, aí eu não sei, o João, né? Ele também vai saber explicar melhor do que eu, vocês, né? Porque vocês estão estudando isso agora, eu não estudo, meu foco não é esse. Mas, assim, a gente entende, né, que essa hierarquização, ela parte de cima para baixo, não é isso? Sempre tem alguém acima de nós, né? Dentro de uma sociedade. Então, se você está trabalhando, tem lá o diretor, né? Tem o seu chefe. Mas essa relação de poder, ela é uma relação de poder que não é uma relação de poder opressiva, embora algumas vezes a gente tenha, né, esse tipo de comportamento de certas pessoas. Mas a gente não pode generalizar, né? Quando a gente fala do poder sendo exercido de uma forma opressiva, que parte de cima para baixo, a gente tem exemplos clássicos não, né? Atuais, inclusive, sobre isso. Então, de você não dar voz à população, né? Se você vota no político, o político não dá voz, mas ele está lá representando a gente. Então, de que forma ele pode oprimir, né? A nossa vida, as nossas ações, os nossos direitos, né? Então, a gente tem essa hierarquização das classes, mas também a gente tem tanto na vertical como na horizontal, tá?
Então, a hierarquização das classes sociais também pode ocorrer na horizontal, de modo que, não sei se eu vou saber explicar, mas dentro da nossa própria classe, pode ter pessoas querendo, né, exercer certas opressões, mas amando também de outras que estão acima verticalmente. Então, se o poder parte assim, ele também pode partir assim, né? Bom, aí a gente teria que abstrair um pouco mais. Essa questão aí, eu acho, não sei se eu tenho exemplos, não penso em nenhum agora. Mas acontece, né? De você estar, de repente, num emprego, e aí você tem um colega seu que está querendo te oprimir de alguma forma, né? Tirar sua liberdade de ir e vir. Então, isso pode acontecer. Você está no mesmo cargo, e isso, né, vem acontecer. Sei. Só esse exemplo que vem na minha mente. Mas o que eu li, né, e me chamou a atenção foi que não só verticalmente, mas horizontalmente o poder, né, opressivo, autoritário pode acontecer também. E aí é tenso, cara. É tenso. Não sei se vocês já leram Vigiar e Punir, do Foucault. É uma obra muito densa, né? Ele fala de coisas absurdas, de punições mesmo, físico. Então, imagina. Gosto nem de pensar. Mas tudo que tem no livro 1984 vai para essa questão da distorção da verdade, né, como forma de controle. E a punição existe, tá? A punição existe igual na ditadura. As pessoas eram denunciadas, né, por não seguir ali as regras. Então, se as regras não eram obedecidas, você era punido por isso. E aí, qual era o tipo de punição? Só lendo o livro para saber, tá? O Vigiar e Punir é mais duro. Ele toca muito, muito denso na ferida e ele fala de coisas mais absurdas, né? Bom, os fatos, pelo menos, não podiam ser mantidos ocultos. Era possível desvendá-los por meio de investigações, extraí-lo de você como recurso da tortura. Mas, e se seu objetivo não fosse permanecer vivo, e sim permanecer humano? Que diferença isso faria no fim? Eles não tinham como alterar seus sentimentos. Aliás, nem mesmo você conseguiria alterá-los, mesmo que quisesse. Podiam arrancar de você até o último detalhe de tudo que você já tivesse feito, dito ou pensado. Mas aquilo que estava no fundo do seu coração, misterioso, até para você, isso permaneceria inexpugnável. Nossa. Profunda, hein? O que vocês entendem dessa parte aqui? Pensem aí. Esse trecho foi tirado do livro? Uhum. Vai, Michael. Vai, Michael. Concordo. Tá vendo? Deixa eu ver. Eu acho que vocês não conseguem ver o chat, sou eu, né? Ah, ele é bom? Explica aí. Vai. Quem é que vai falar? Ele quem? O Foucault ou o Michel, que é bom? Ficou ambíguo. Então, gente, vocês estão falando aleatoriamente aí, que eu não estou entendendo nada. Então, olha só. O Michel estava falando que queria explicar, entendeu? Explica aí, Michel, vai. Manda ver. Agora é sua hora. Você quer falar alguma coisa? O que você acha? O que você pensa? Qual a sua percepção aí? Eu acho esse livro muito bom. Eu falo, não quero falar nada, não. Tô com vergonha. Tô com vergonha, não. Acho que podem tirar tudo de você, mas o mais profundo dos sentimentos é o conhecimento. Nunca tiraram de você. Então, aqui ele deixa claro, né? Assim, não tão claro, mas ele é profundo, né? Ele é profundo do coração. Tipo assim, ele fala sobre essa mudança, né, de comportamento, porque eles regulam tudo, né? Eles regulam até o que você pode estar pensando ou pode vir a pensar,
né? Só que há algo que fica dentro de si, dele, né? Gente, vocês têm que ler o livro para poder entender essa parte aqui. É porque já página 200, tem que ler o livro para poder entender por que ele fala isso. Entendeu? É bem obscuro mesmo essa parte. Eu acho que vai muito de quando se instala uma ditadura ou se instala a escravidão como ela foi, que mesmo que eles consigam acorrentar ou aprisionar o seu corpo, eles nunca conseguem controlar a sua mente. É. Então, por mais que eles batessem nele, matassem ele, como ele fala, no fim, não importa, eu ainda ia estar com o mesmo pensamento. Eu ainda ia ter pensado isso, eu ainda ia ter falado, eu ainda ter me posicionado. Mesmo que eu parasse de escrever, ou parasse militante, eu não fosse mais para a rua. Aquilo já estava em mim. Eu ia passar aquilo para o meu filho de qualquer jeito. Uhum. Então, não tem como eles mudarem o que está na sua cabeça. Seus pensamentos sempre serão a sua marca eterna. Isso é algo que eles não querem que isso aconteça, mas uma vez instalado, para sempre vai estar. Por isso que eu vejo muito isso hoje em dia no corte da educação. Porque uma vez instalado na cabeça da população, não tem como voltar atrás com tortura, com humilhação, com opressão. Uhum. O conhecimento que ele obteve, tudo que ele viu, a polícia das ideias nunca tiraria isso dele, apenas apagando ele. É aquela coisa, né, da eliminação, né, de você cancelar, de você só matando, né, João? Acho que, mas nem assim a essência dele deixaria de ser, sabe? O conhecimento é uma coisa que jamais poderiam tirar de nós. Exato. É porque também, eu fico pensando assim, mesmo que se matassem ele, realmente, se matassem ele, se ele tivesse um amigo e ele falasse as ideias dele para esse amigo, por mais que esse amigo não acreditasse, aquela pulga ia ficar na orelha do amigo. Eu acho que é isso que o conhecimento faz. Ele te deixa uma pulga para saber mais, para procurar. Uhum. E aí você mesmo começa a trabalhar em si mesmo. Então, quando alguém escreve um livro desse e de 100 pessoas, uma lê, ela plantou aquela pulga em uma pessoa. E aquela única pessoa faz uma diferença numa sociedade. Isso. Então, por mais que não seja uma coisa macro, é uma coisa que revoluciona. As coisas não serão mais igual ao passado. A gente está tendo, de novo, um desgoverno, mas as pessoas estão falando sobre isso. As pessoas estão voltando a ir às ruas igual os movimentos estudantis da época da ditadura. Porque as pessoas têm conhecimento, as pessoas sabem que estão erradas. O conhecimento está chegando de uma forma muito precária, de uma forma muito difícil. A gente sabe o quanto problema a gente está passando com esse desgoverno, com a falta de educação, mas ainda assim a gente ainda tem a pulga fornicando atrás da nossa orelha. Sim. Então, sempre quando nasce um governo desse tipo ou um poder tão conservador e ditatorial, o outro ponto também nasce, que é a revolução, que é o momento do porquê aquilo está acontecendo e eu não vou ficar parada. E eu vou transformar isso em alguma coisa maior. Então, se eles vêm com a repressão, eu venho com a liberdade. Uhum. É tipo, uma coisa nunca nasce sem a outra. Sempre, você pode ver isso pela própria literatura. Quando nasceu o romantismo, o realismo veio e deu uma porrada nele e falou, não, peraí, não é só isso. Aí depois veio o naturalismo, aí veio depois que eu vendo? Foi os parnasianos, exato. Então, tipo, e não foi assim, um aconteceu, depois o outro aconteceu. Ao mesmo tempo, uma coisa nasceu, a outra nasceu falando, não, peraí. Aí outro, não, mas eu quero voltar aquilo. Daqui a pouco, não. A gente tem que falar sobre realismo. Uhum. Então, ambos, eu acho que essa coisa de luta, de ideias, acontece desde sempre. E nunca uma coisa vai nascer e vai estar todo mundo assim, tá bom, nasceu, acabou, vai ficar aqui parado. Eu acho que sempre nasce o outro lado para falar, não, mas também tem esse outro lado. Porque existe sempre mais de um lado da moeda. Isso. É isso aí, João. Aí eu levo para a redação isso que você falou. A gente tem os dois lados da moeda. Então, lá na redação da UERJ, vocês podem mostrar os dois lados,
entende? E defender um ou defender os dois, né? Você pode chegar ao final do texto mostrando que, né, os dois caminham juntos, né? Os dois lados, um precisa do outro, né? Se a gente fala em coisas que vão aparecendo e se relacionando, né? Vão acontecendo ao mesmo tempo, então vamos pensar direitinho aí se dentro das causas possíveis, né? Se a gente for argumentar, se realmente a gente não pode mostrar para a banca, né, todo esse pensamento que acontece, desse diálogo entre as coisas do mundo, né, os polos que a gente chama, o polo positivo e o polo negativo, né? Pô, mas também seria chato pra caramba se a gente tivesse só um lado, né? A gente precisa dos dois para poder encontrar saídas, né? A gente precisa da pessoa que pensa, né, o contrário, para poder a gente também enxergar um outro lado, terceiro, né, uma possível extremidade entre a cara e a coroa, né? Então, acho que a gente pode conciliar assim, ou chegar a uma conclusão de que aquilo ali não é muito certo, né? Que precisa realmente de uma mudança. É difícil pensar assim hoje, né? As pessoas têm uma visão muito rente, assim, reta, né? E fechada para determinados assuntos, o que não deveria ser, né? Mas é isso, toda essa reflexão acho que cabe aí para vocês, né? Depois aqui ao final escrever, colocar no papel. Não sei como é que vocês estão fazendo, mas esse livro é bom. Ele é muito bom. E ele quer arrancar de você aí, de repente, essa visão crítica que nem arrancou do João. E né, de vocês aí que estão falando no chat. É bom, tá? Então tem mais coisa, né? Ele fala da crítica, deixa eu ver o horário, são 19, 17. É a maneira de como o partido consegue influenciar a mente dos indivíduos, que garante poder a ele. E chega a ser aterrorizante o nível atingido pelo ser humano, aquilo que ele passa a ser quando tomado por uma verdade distorcida. Então, o autor ele é capaz de demonstrar com maestria, né, toda essa desintegração humana e da sociedade, mostrando aí as crueldades, né, as fraquezas. Então, ele vai trazer toda essa identidade aí do governo, né, que fala que não pode isso, não pode aquilo. É isso, gente, tá? Bom, aqui mais para frente, eu trouxe uma reflexão para a gente tentar escrever na quarta. Eu não sei se na quarta-feira eu vou estar com vocês, eu acho que sim. A Jennifer, muito bom. O pessoal alienado que segue o governo. Né? Então, mas tem gente que lê esse livro, cara, assim, pensando ainda que isso é coisa de pessoas que querem, né, transformar o mundo num mundo de guerra. Mas esse livro não tem nada disso, sabe? Para trazer isso que o João falou, plantar essa sementinha aí, entendeu? Para a gente poder realmente continuar, né? Pois é. Então, aqui na redação de vocês, vão falar da UERJ, né? Produção textual. Eles não falam redação, né? Eles têm esse nome lá, mas quando eles vão corrigir, eles levam em consideração a produção de texto. O que isso significa, né? Que vocês vão escrever de uma forma espontânea, mas assim, gente, tem os obstáculos, né? Escrever não é fácil, mas não é impossível, tá? Vocês podem, vocês conseguem sim, e eu já vi o avanço de vocês. Então, a UERJ valoriza a argumentação, eu já falei isso já bastante vezes, e aí a gente então tem que pensar e colocar no papel, tentar colocar no papel tudo que a gente pensa e depois organizar, né? Dividir em parágrafos, usar os conectores, tá? Mais para frente, eu só coloquei para a gente relembrar em relação à estrutura, né, dos temas serem mais abstratos, trazer sempre uma pergunta, e aí vocês têm que responder essa pergunta, tentar responder, não precisa ter uma resposta, tá, fechada, e é isso. Então, esse seria o material. Ah, uma coisa, eu separei aqui, deixa eu ver onde está. Está no bloco de notas, está aqui. Eu vou colocar aí no chat para vocês, porque... Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Peraí. Essa aqui não, essa aqui eu vou apagar. Eu fiz uma introdução que eu acho que vocês podem adaptar depois, tá? Essa introdução... Gente, vocês estão discutindo cada mundo, não acredito.
Paulo Freire, tá? Ai, gente, não discute não, hein? Ó, essa introdução vocês podem adaptar para vocês, tá? Eu meio que coloquei aqui, talvez ilumine a vida de vocês todos que precisem desse reforço. Vocês estão aí brigando. Paulo Freire, esse é um debate. Olha lá, hein? Sem brigas, por favor. Em seu livro, 1984, George buscou retratar uma sociedade distópica. Cadê? Até sumiu. Manipulada e influenciada por um governo autoritário e opressor, o qual restringia a população. Aí eu já não consigo ler mais. Peraí. A população. O meu corta. Tá. E aí ele vai falar algumas coisas e você traz o argumento 1 e o argumento 2. E depois disso você coloca assim, nesse sentido, até que ponto podemos pensar que a alienação e a opressão, né, podem, no caso, influenciar a vida do ser humano. Então, vocês vão adaptando. Resolve essa introdução, gente. Vocês passarem desse nível, vamos para o nível outro, da conclusão. A conclusão da UERJ seria uma forma de você retomar tudo que você viu, né? Você usa lá o conectivo. Professora, da UERJ, para colocar, assim, o livro pode colocar em seu livro? Ou pode ser segundo livro, nananana, eu começo a contar a história? Você conta a história de uma maneira muito mais, como eu posso dizer, resumida, né? Você não precisa falar o livro todo, tá? Senão vira resenha. Vocês querem um intervalo? A gente pode fazer um intervalo de 10 minutos? Dá bom, vocês podem ir no banheiro, né? Beber uma água, comer um biscoitinho. Sim. Uhum. Então tá bom. Então na volta a gente copia essa introdução aí no caderno e não sei, se vocês tiverem perguntas, vamos falar da conclusão, não sei. Deixa eu ver aí, tá? Tá bom. Vai lá. Até daqui a pouco. Vamos então ver como é que seria. Aí vocês copiem essa introdução no caderno, que está aí no chat. Ai, meu Deus, estou sem vídeo. E aí vocês têm aí uma orientação, né? Para futuramente consultar, né? Ver como é que pode começar, de repente, falando do livro, sem se prender muito a resumo, né? Que a ideia não é essa. A ideia não é fazer resumo do livro, contar o que acontece no livro do início ao fim, não precisa, tá? Sem relatos de casos de família, por favor. E aí a gente tenta adaptar, né? E a conclusão vai ser uma conclusão que você coloca ali o conectivo, portanto, não tem problema, né? A alienação é sim, aí você reforça, se você puder, uma opinião, né? Ou você deixa assim, pode ser que seja, né? Esse pode ser que seja, ele é aberto, ele deixa o texto aberto, né? É uma hipótese. Então, portanto, a alienação e a opressão social podem ser, sim, uma forma de influenciar as pessoas, não sei, né? Você não tem uma opinião assim fechada. Eu não sei como é que vocês escreveriam, acho que vocês tendem a ser mais assim, vocês tendem a ser mais opinativos, de ter uma opinião mesmo, sabe? De defender a sua opinião. Eu vejo muito isso. Raras são as pessoas que colocam um texto no final aberto, sabe? Deixa o texto aberto. E é isso. Vocês querem dar uma sugestão? Vocês querem tentar fazer esse tema? O da UERJ? Qual é o tema da UERJ? Calma aí. Deixa eu ver. Alienação e a distorção da verdade como formas de controle sociais. Ah, que foi do ano passado, não é? Menos parecido. Ah, tá. É porque aquela falava de opressão, né? Eu sei qual que você está falando. É uma... Caiu em 2009, eu acho. Acho que foi 2009.
Não. A gente pode tentar. Aí então eu entrego. É porque eu não fiz do saneamento básico. Uhum. Aí eu entrego as duas. Tá. Aquela, João, que você me mandou, eu acho que tá muito ruim de eu ler, eu não consegui ler. Nossa. Mas você mandou de novo? Não, tá ruim a redação ou tá ruim a imagem? A imagem, eu não consigo ler. Ah, tá. Então tá bom. Tá muito embaçado. Aí, sei lá, se você puder enviar ou se você já enviou. Eu mando hoje de novo, então. Tá. Porque meu celular não é muito bom também não, sabe? Mas eu acho que ficou um pouco turvo, sei lá, ficou meio... E aí, gente, vamos tentar escrever, né? Bom, aqui, como é uma pergunta, na verdade isso aqui seria uma afirmação, né? Transformar em pergunta. Não sei quem me deu isso, mas tá aí. Não sei se fui eu que fiz isso, mas... É uma pergunta e aí você tem que tentar responder ao longo do texto, né? Para você, a alienação e a distorção da verdade são formas de controle social? Né? Fica a questão aí. Você pode controlar alguém alienando essa pessoa, distorcendo a verdade, né? Tem casos aí famosos, mas assim, nos Estados Unidos, eu acho que aqui também teve, né? Famosos assim, né? Que a gente toma conhecimento e depois esquece porque a gente não sabe o nome das pessoas direito. Mas teve casos de pessoas que foram trancadas há muitos anos dentro de casa, com o pai abusando, com o tio abusando, né? E essas pessoas viveram numa alienação assim, né? Absurda. Como se só houvesse aquele mundo ali dentro da casa, não tem nada do lado de fora, né? Aí lembra da República de Platão para falar sobre a caverna, né? As pessoas ficam trancadas, não tem conhecimento, né? E também me veio à mente, que já foi embora, a alienação parental, né? Mas eu acho que é parental ou paternal? Acho que é paternal, né? Que fala sobre o pai que não tá nem aí para os filhos, né? É um alienado. Aí você pensa, mas isso pode ser citado como exemplo, né? Mas não sei se caberia aqui exatamente, depende do que você vai falar para você poder comprovar dessa forma, né? Que eu acho que é uma metáfora, alienação parental, né? E aí, gente, vamos falar. Irene tá aí quietinha. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tá chovendo, né, gente? Aí de novo. Tá tudo bem. Tá. Então, vamos lá. Primeiro a gente teria que entender o que é alienação. Qual é o conceito de alienação? O que seria? Sou alienado. Uma loucura? Oi? Uma loucura? Uma espécie de loucura? Mas o quê? Você tá falando de loucura, né? Uma alienação. Eu sou uma pessoa... Um tipo de persuasão? De quê? Persuasão. Persuasão? Tá. Uma persuasão que aliena, né? Uhum. Tá. Pode ser. Um tipo de persuasão. Mas o que, gente? O que seria alienado? Uma pessoa alienada. Falta de conhecimento, tipo... Falta de... Pode ser. Uma pessoa com falta de conhecimento. Enfim, está à parte, né, das coisas. Ela não está integrada, está desintegrada. Desintegrada ao grupo, sei lá, em algum lugar. Desintegrada, beleza. O que seria, então, a opressão a gente já sabe, né? Eu acho que você já... Agora, vamos falar da distorção da verdade. Você distorcer... Isso daí é fácil. Sinônimo para distorção. Você distorcer algo. Manipulação. Manipulação.
Manipular. Mais o quê? Manipular. Classificar, Falsificar. omitir, Omitir. Nossa, João, tá ótimo. Omitir. Mais o quê? Estou distorcendo. Estou manipulando. Estou modificando, né? Tá com o dicionário aí do lado, né? Né? João tá... Aí ele eu fala, não queria. aí ele fala assim, meu amor, eu sou o dicionário. Não, bem que eu podia ter pegado o mesmo dicionário, mas eu não tenho. Ai, ai. Enfim, são múltiplas interpretações que a gente pode ter, né? Então, quando a gente pensa nessas palavrinhas, né? A gente está trabalhando aqui uma coisa que vocês... A Terezinha até tocou, que é o dicionário, né? O que seria o dicionário? O dicionário é o pai, né, digamos, dos hipônimos. Já viram falar em hipônimos? Hipônimos? Hipônibus? Isso. Não. Mas eu sei que hipo tem, acho que é prefixo de muito, não é isso? É, pode ser. Tem o hiperônimo e tem o hipônimo. Entendeu? Tem o hiperônimo, que é o hiper, mega. Então, quando a gente fala alienação, seria o hiper. Quando a gente fala em hipo, são os exemplos. Muita gente, acho que foi essa semana, né? Que saiu a notícia dizendo que em Vênus encontraram, né, nas nuvens lá, sinais de vida. Aí tem os micro-organismos e tal. O professor, ele fala uma coisa muito engraçada, que eu acho muito bacana. Ele fala assim, que Vênus, você pode dar vários nomes para o planeta Vênus. Vocês sabiam disso? O planeta Vênus, a gente tem várias... João deve saber, né? Mas... Fica quieto, João. A gente tem vários nomes para o planeta Vênus. Quais seriam? Vocês poderiam chutar? O planeta não brilha, né? Quando a gente olha para o céu, ele acho que até tá, se não estivesse chovendo, daria para ver, né? Acho que é Marte que dá para ver. Por exemplo, quando a gente fala assim, o planeta Vênus é o planeta do amor, né? Aí fala da deusa, não é isso? Deusa Vênus. Só que tem gente que chama ela de estrela, não é? Estrela d'alva, não é isso? Tem gente que chama ela de vários nomes. Também tem associado a mulher, isso, a deusa, né? A deusa Vênus. Então, quando a gente tem um termo maior, digamos assim, porque, na verdade, Vênus é um planeta, não é uma estrela, né? Mas tem gente que confunde essa associação, né? Generaliza. Mas quando a gente fala assim, vou na feira comprar frutas. Frutas é o hiperônimo. O hipônimo é banana, uva, maçã, entendeu? A gente tende a particularizar. Então, o hipo, quando a gente particulariza muito, né? O João falou em muitos, então são muitos exemplos, né, sobre esse termo maior, do que seria fruta. Quando a gente faz essa interpretação do tema, é mais ou menos isso, tá, João? E aí a gente vê tudo que o João falou, ele trabalhou o hipônimo, são os hipônimos. Ele foi arrumando ali, né, sinônimos, exemplos de outros nomes para se falar sobre algo mais amplo. Né? Isso é um exercício de interpretação. É muito bom, sabia? Vocês fazerem isso, praticar, vale a pena. Agora vocês vão pensar nisso sempre. Está fazendo redação. Vênus também tem a conotação da deusa Afrodite, que é a deusa do amor. Isso. Mitologia grega. Aham. Tem outros nomes aí, ele falou vários nomes. Eu falei assim, caraca, tem isso tudo para um planeta. Tinha vários nomes. Estrela não sei o quê. Vênus é a mesma, só muda o país. Né? É o quê? Afrodite e Vênus são as mesmas, só muda o país. Só muda o país. Tem isso também. Planeta Fogo, né? O que arde. Planeta mais quente, né? Está mais perto do Sol do que a Terra. Então, são coisas que a gente vai denominando, né, na vida.
E aí, gente, vamos pensar nessas palavras para a gente poder fazer, né, a redação. Então, no argumento 1, olha que legal, no argumento 1 você poderia falar da alienação, né, no desenvolvimento 1, de que forma a alienação pode ocorrer, né, interferindo aí no comportamento humano. Você pode começar definindo o que é uma alienação, né, dar exemplos também de notícias, fake news, né, as notícias falsas. Mas você falar no D1 da alienação já é uma organização do seu texto, né? Seguindo aí o que o tema propõe. Então, na parte da distorção da verdade, a gente deixaria para o D2, tá? E aí, vocês teriam uma forma de organizar, porque o tema tem 2 palavras que você consegue fazer isso. A UERJ, ela vai trazer um questionamento, né? Como ela fez em relação ao Fabiano, lá do Vidas Secas. E aí, o que a gente pode deduzir, afirmar, o que a gente pode afirmar diante da atitude do personagem principal, né? Será que ele está sendo um alienado? Será que ele está distorcendo a verdade porque ele é uma pessoa alienada? Não, ele não é alienado, porque ele vai contra o governo. Ué, mas se ele vai contra o governo, entende? Por que ele distorce a verdade? Aí você vai criando hipóteses, né? Ele distorce a verdade porque ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Né? Então, aí você traz isso para a realidade. Traz para os dias de hoje, tentando relacionar. E é criar hipóteses, gente. A UERJ é criar hipóteses, porque vocês são os futuros cientistas, né? Vocês vão fazer ciência em algum momento. Se preparem, vocês estão, né, chegando lá e já está quase lá. Então, vocês vão ser futuros cientistas, né, estudantes de, sei lá, direito. É isso aí. É um gatilho. Para quê? Para a faculdade? Você está falando ou para o personagem? Né? Oi? Normalmente a Jennifer usa a palavra gatilho para alguma coisa que ela quer no futuro, mas ela não consegue. É tipo isso, ela é besta mesmo. Ah, ela tem isso, é? Ah, que legal! Ela tem um código próprio. Bacana, hein? Gostei. Tem gente que fala idem, né, o tempo todo. Idem. Ela tem gatilho. Sim, é louca. Bom, e aí vamos tentar questionar esse modo de agir, né, das pessoas que tentam alienar as outras. Bom, é um tema que a gente tem que tomar cuidado para não tornar um tema Enem, né? Senão a gente estaria problematizando e trazendo culpa para o governo. A UERJ não quer isso. A UERJ não quer que você problematize, ela quer que você coloque sua opinião, né? O que você acha? A minha opinião é isso, né? Eu penso assim, que talvez a forma como o Fabiano, ou esse personagem aí, né, de 1984, agiu devido às opressões, às influências externas, que tem partido externo, né? Aí, não sei, que ele ficou confuso, não sei, né? Mas cuidado com a resenha, para você não acabar transformando o seu texto numa resenha. Bom, é isso, não tem muito o que falar, gente. Eu acho que eu queria falar com o Michael. E aí? Você venceu a sua dificuldade do texto? Você me mandou algumas coisas. Tá tranquilo lá o material que eu dei para vocês? Usa o material. Tenta adaptar a sua escrita a essa forma que você está escrevendo, né? Evita começar com gerúndio o texto, né? Levando em consideração, isso vale para todo mundo, tá, gente? Levando em consideração, né? Partindo do princípio. Não começa com gerúndio, não, tá? É feio. Estilisticamente é feio. Esteticamente é feio. Travou? Ah, meu pai, destrava. Destrava, Michel. A gente tem que, então, copiar essa introdução que eu deixei aí para você. Não sei se você saiu. Você copiou a introdução? Deixa eu postar de novo. Copia, bota no caderno e tenta relacionar.
Calma aí que você escreveu alguma coisa. Isso, gerúndio. Gerúndio é ando, indo, endo, fazendo. Tudo indo, endo, ando. Não. Deixa para o meio do parágrafo. Você pode usar o gerúndio, não tem problema. Mas no início é feio. É marca de oralidade. Eu considero, mas tem professor que não. Que fala, não, que isso. Eu não acho esteticamente bonito, assim. Levando em consideração... Que nem preposição, início de parágrafo. A nível de excelência, esse a nível, fica estranho. Você pode começar assim. A sociedade brasileira vem passando por muitas dificuldades. Aí você vai. A sociedade... Agora, a nível de fica feio. Porque parece que falta alguma coisa que você deveria ter falado antes e não falou. Né? Então, pega a dica aí. Tá? Então, essa é a introdução, gente. Vamos tentar. Ali a gente não problematiza. Né? Ele compara, faz analogia entre o livro, né, e a situação atual, fora da ficção, mas não tem essa preocupação de você trazer um problema, uma tese. Né? Dizer que a alienação e a distorção da verdade são ruins, são preocupantes, são fatores que preocupam. Não, isso daí não cabe. Né? Quando o assunto ali você vai colocar a causa 1 e a causa 2 em relação ao tema. Então, vamos supor que a gente teria que entender o que a alienação representa. O que a alienação e a distorção da verdade representam para você. Eu sei que vocês vão falar, é um problema. Eu sei que é um problema, mas tenta desenvolver isso, né? O que ela representa, a alienação? Ela representa a falta de conhecimento, uma certa ignorância de quem, né, pode se tornar altamente manipulável. É isso? Vamos escrever? Alienação. O que eu falei mesmo? Pode representar o quê? Uma falta de conhecimento. Alienação é uma sacanagem. Não é de tirar isso, hein? Olha só, a alienação pode representar uma falta de conhecimento e uma falta de conhecimento de quem pode se tornar manipulável. Deixa eu botar aqui, porque eu tô catando letra. Não tô enxergando nada. Manipulável. Sei. Vai, gente. E a distorção da verdade? O que ela representa? A gente tem que ir lá. Eu tô tentando desenvolver, né? Me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí. Vai, Michel, você tá crítico hoje, tô gostando. Vai, manda ver. Vamos parar então desse argumento aí. Ele disse que alienação é a mesma coisa que falta de conhecimento. Não é igual a manipulação? Quando a pessoa fala que você é uma pessoa alienada, e aí? É que você não tem conhecimento, você pode ser manipulada por alguma coisa, entendeu? Alguém chega com uma verdade e você ingenuamente acredita naquilo porque você não conhece, né, aquele assunto. É assim que escreve, João. Ou preconceito linguístico. Eu acho que tem um acento agudo no É. Mas o manipulado não tem culpa. Tem ou não tem? Aí é com você, Michel. Pensa aí. Tem culpa ou não tem, coitado? Ele tem culpa por não saber? Pensa numa pessoa que é analfabeta. Tem gente que chama o analfabeto de alienado.
Mas aí é a ignorância da pessoa. né? O que É você... porque eu acho, às vezes é só ignorante. Nossa. Ai, Jennifer, coitado. Mas ignorante... Mas eu acho que analfabetos, eles não são alienados. Eu acho que eles são muito mais persuadidos e controlados por uma falta de informação do que só alienado. Porque quando eu, por exemplo, uso alienado, é uma pessoa que não é que que ela não sabe, mas não por falta de informação. É porque ela escolheu aquilo. Um analfabeto, ele não escolhe ser analfabeto. É. O alienado, para mim, ele é a pessoa que ele é alienado porque ele quer. Ele tem falta de vontade de procurar, de não saber, entendeu? Eu acho que vai muito mais da pessoa não querer se informar do que de algo maior, que é a defasagem da escola pública, e não ensinar o analfabeto, entendeu? Eu acho que quando eu uso a palavra alienado para alguém, é direcionado a uma pessoa que está falando um posicionamento que eu não concordo e que afeta pessoas, mesmo sabendo que aquilo está errado. Por exemplo, quando alguém defende o Bolsonaro, eu chamo de alienado. É. Mas aí, se a pessoa for um analfabeto, eu falar, cara, aquilo ali é uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Ele não é alienado. Ele, infelizmente, é uma pessoa com uma defasagem e um analfabeto funcional de verdade. Isso. E se torna refém do sistema, né? Que não oferece condições, às vezes, na maioria das vezes. Sim, ele aí se torna uma pessoa manipulável, né? Vira marionete, né? Na mão daqueles que são mais espertos, né? Gente, linguagem, conhecimento é poder, né? A gente tem que ter essa ideia de que quanto mais você sabe, né? Às vezes as pessoas usam isso, é poder no sentido assim, de você poder fazer alguma coisa para você, para sua vida, para você crescer, né? Justamente, né? Uma coisa mais... Mas tem gente que usa isso para poder subir na vida pisando nos outros, né? E aí abusa. Pois é. Aí age de maneira bem, como o Michel fala, com sacanagem mesmo, porque aí é feio, né? Levar vantagem em cima dos outros. Pois é. Fala aí da religião. Fala, Michel, conta aí para nós. Conte-nos. É porque quando fala de religião, aí começa a... É. Quer falar, Michel? Pode falar, abre o áudio. Não tem vergonha, não. Agora é a hora. Não tem problema, não, serinho. E aí a gente fala. Ele ia falar. Da esperança. Não, é porque. Até porque, tipo, quando a pessoa é manipulada, eu pensei logo na religião, porque, tipo, já me aconteceu de eu ser manipulado nada por uma coisa que eu não sabia. Comigo também, é. Todo mundo passou por essa porta. Né? Tipo assim, Tipo, eu era ignorante nesses assuntos, então eu acreditava tudo que me falavam. Eu fui e a cabeça não. acabou sendo manipulado, né? Pô. Gente. Aí que tá, né? Aí que mora o perigo. Então você, não sei, fala aí, Irene, quer falar alguma coisa? João bateu palma. Isso acontece muito, nossa. Algumas pessoas que têm mais idade, né, que não estudam há muito tempo, elas, né, se elas não têm um senso crítico, elas são altamente levadas pelos discursos de pessoas que têm um conhecimento maior, né? Então, quando a gente fala do Pierre Bourdieu, não sei se vocês estudam ele, né, lá na sociologia, o Bourdieu ele fala sobre isso, sobre capital cultural, ele fala sobre vários conceitos, né? Então, quando a pessoa adquire conhecimento, ela tem o poder de ascender socialmente, né? E através da linguagem você consegue perceber se a pessoa ela tem instrução ou não, né? Isso acontece também através dos textos, mas é feio quando o professor ou alguém tenta diminuir o outro através desses, né? Desses modos de falar que é diferente, tal.
né? Que a gente tem diversidade na língua, são variações diferentes. Então, o que é língua de prestígio, né? O que está aí sendo bastante prestigiado, que seja no status da sociedade, você falar perfeitamente. Eu tenho uma colega que ela fala o português assim correto, né? Os pronomes colocados, vou entregá-los a vocês, e é de uma forma tão natural que ela fala, que eu falo assim, gente, eu não consigo falar assim no dia a dia. Se eu tiver que escrever um texto, eu vou escrever um texto assim, mas eu não consigo falar, entendeu? Ela fala, não fala A finalizar. garota fala direito, fala, ô, português. Aqui, a população brasileira, filha. A nossa língua, é isso. Quer falar essas coisas aí? Tá dando Eu ouvi hoje. Tipo, eu vi ela, filha. Eu vi ela. No máximo, eu a vi. Mas eu vi ela, é o principal. Tá? Eu tenho um amigo desse, ele leva uma porrada a cada palavra. Eu fico, pelo amor de Deus, da favela, falando assim, moço manca. olha aí. Então, olha o preconceito linguístico reverso, hein? Ai, ai, ai. Isso não existe. Isso não existe, João. Né? O preconceito reverso não existe. Mas, assim, ela fala assim com uma naturalidade e eu fico, caramba, né? Mas são coisas, né? Então, é uma língua de prestígio. A gente tem que valorizar aquilo que cabe né, no dia a dia, falar, fazer. Só que tem coisa que fica feio mesmo, né? Você passar por cima do outro não é legal, né? Fica aí. E usar a pessoa é sacanagem, né, Michel? Não é legal mesmo você usar o outro, a imagem do outro, para poder fazer o que você quer fazer. Isso não rola. E é o que mais está acontecendo, né? Nas redes sociais, assim, sempre aparece umas criaturas. Disserte sobre isso, Misha. É o que mais acontece, gente. Vocês ficam deixando o perfil aberto? Ó, eu descobri que tem pessoas que visitam o perfil de vocês, nosso, né? Quando você posta story e tal, aparece sempre uma conta com um nome estranho. Esse nome estranho é que ele está roubando seus dados. É a Rússia, gente. Brincadeira. Mas é alguém que está ali. Cara, isso aí é o capitalismo introduzindo, tá bom? Porque os Estados Unidos odeia a Rússia. Por isso que a gente tem esse pensamento. É tipo quando a gente fala, coisa vagabunda vem da China. É, Os Estados Unidos ficam influenciando. não é? É. Então, cara, mas assim, fica atento, dá uma olhada depois lá, tipo, vocês postando stories, assim, posta uns 3 stories seguidos, ou 4. Faz qualquer coisa boba. Paisagem. Vai aparecer umas contas estranhas, aí eles estão visitando o seu perfil para poder ou roubar seu seguidor, ou comprar seguidor, ou fazer aquele negócio do engajamento, que aquele Whindersson fala, né? Que é a tal do engajamento social aí. Eles entram e fica, sei lá o que eles fazem. Se você queria, já entrou modelo na minha conta, lá da Itália. Maravilhoso, boy lindo. Falei assim, gente, ele tá me stalkeando, mas não é. Isso é algoritmo. Gente, nunca aposta. Ixi, então você tá ganhando, né, Michel? Pô, tá ganhando pra caramba. Ninguém te visita. A gente estudou sobre isso no sábado. Sobre as redes sociais e tudo mais. E aí, uma da parte da aula foi sobre uma empresa que existe na China, que eles têm acesso a 10 mil telefones, e que se você quiser ligar e falar assim, eu postei uma foto, você paga, obviamente, postei uma foto, eu quero curtidas. Aí você contrata tantos telefones, e aí eles vão lá na tua foto dos telefones e curtem. Você ganha, tipo, 100 mil likes, ou 100 mil, não, 10 mil, 5 mil, dependendo do dinheiro. E aí, isso também é utilizado muito para subir hashtag de política. Como você pode ver que a eleição do Trump e do Bolsonaro, eles foram tudo pelas redes sociais, foram tudo por fake news, ou seja, foi tudo uma manipulação da rede social como mídia para eles receberem prestígio na internet, o nome deles subir e ficar em alta o tempo todo. Ou seja, é tudo fake, gente. É tudo...
Gente, minha vizinha, com vários seguidores. A menina nem sai de casa. Eu tô aqui rindo. É um absurdo, cara, não dá. E assim, ela comprou seguidor, dá para perceber, obviamente, que, né, não tem como. Fica forçado, né? Ai, socorro, cara. Mas tem gente ganhando dinheiro com isso. É o capitalismo selvagem e total, abrindo portas, né, para mais capital. Ah, gente, é o fim, cara. Eu acho o fim da picada. Sei lá, é muita aparência, né? Pra pouca essência. É muita aparência. Isso não rola, não rola total. E aí, gente, vamos lá. Essa dominação, então, ela parte tanto das redes sociais, né? A distorção da verdade ela pode ser construída, né? Não você só distorcer, né? Concretamente, pegando um dado, mudando e tal. Você pode criar uma imagem, né? E criando essa imagem, você distorce a realidade do outro, por exemplo. O modo como o outro vê você, né? Isso interfere. Eu estava lendo na internet, mesmo no Instagram, tinha uns posts de uma menina, de uma influencer, que ela estava falando assim: você ganhar, você quer ganhar mais público, alguma coisa assim. Aí ela estava ensinando como você deve se comportar, tipo, você tem que mudar o seu jeito, mudar a sua roupa, mudar o seu cabelo, tá no padrão do público que você quer atingir. Aí eu falei assim, conte-me. Aí, então você tinha que mudar tudo, todo o seu padrão, até de falar. O modo de falar você teria que mudar para se adequar a esse público. Eu sei que na administração as pessoas estudam isso, né? Para você ganhar o público, é uma estratégia, né? De você trabalhar e ganhar pessoas. Então, acho que tem uma marca de perfume aí de sabonete, sei lá, que fazia isso. Pegava as pessoas e jogava as pessoas dentro de igreja, na rua, faculdade, e ficava tentando persuadir você a entrar nesse grupo para poder ganhar pessoas para a empresa, né? E você se tornaria uma pessoa diamante, sei lá o quê, né? Então, é você mudar todo o seu padrão de vida para se encaixar naquele grupo, né? E você está sempre perpetuando essa aquisição de poder, né? Que isso é um poder. Você, né, ter uma ascensão assim, de repente, porque você cresceu financeiramente, você ganhou pessoas, né? Então, você mudar a forma como o outro enxerga você para você ser aceito. Loucura isso, né? Então, a distorção de você mesmo, é distorcer uma visão que você não quer passar, que na realidade você mas você vai se anular para poder se encaixar na visão do outro. É muito louco. Mas é o que está aí, né? Nas redes. São coisas para a gente pensar. É muito abstrato. Tem que botar... Já ficar ficando maluco, né? Fazendo redação da UERJ, você fica... Oi, calma aí, deixa eu voltar. Terra, né? Tô pensando pra caramba. A Terra é redonda, sim, é redonda. A Terra é redonda, tá bom. Ótimo. Não é plana, né? Não é plana. Mais alguma coisa, gente? Irene, Teresita, Anne. Ih, gente, a Vilmara saiu, eu nem vi. Ela deve ter caído por causa da chuva, tá chovendo muito aqui na Rocinha. Ih, Merda. Nossa. Aqui tá chovendo um pouco só. Não tá muito forte, não. Tá parando. Vamos tentar falar. Nos outros lugares. O quê? Aqui, perto da Rocinha, sempre chove mais. Sempre. Por conta da altura, né? Sei lá. Deve ser isso. Porque as nuvens ficam carregadas ali. Eu moro atrás não sei se é atrás da Rocinha ali, não. Viajei. Não é Rocinha, não, porque tem o Parque da Cidade ainda, aí vem a Gávea e o Jardim Botânico. Viajei. Mas dá para ver que as nuvens estavam bem carregadas por conta dessas queimadas, né? Gente. É muito triste, né, ver tudo isso. É muito triste, gente. O Michael ri. Tá rindo de quê? A Net feita de... Eu não sei, porque a dele também é. E a minha é de açúcar mascavo por cima, porque a minha, filha,
Ela treme na base. Bateu um vento, ela tremeu. Eu nunca vi. Lá no Ceará, João, lá é difícil chover, a net dele não cai, não. É sol. Sol Ele, bom. ele tá no Rio? Não, né? Ele não tá no Rio? Ele estava no Ceará, não era ele? Estava no Ceará? Tá Ele tá no viajando. Ceará, Michel? Ele fica quieto. Ele nem... Abre esse Ele- áudio, Michael. Vamos lá, abre aí. Eu não tô viajando, não. Tinha um que estava no Ceará, achei que era você. Não é nada, no céu da Rocinha. É o Marcos. Terezinha, é o Marcos. Marcos. O Marcos que tá lá. Ah, é verdade. Nossa, pro Marcos, pro Michael. É um M só. É um M. É o que ela falou? É um M de diferença. Michael, Marcos, é só um M, menina. Eu também estou escrevendo com o nome primeiro com a Mas mesma. o risco não é meio parecido? Eu acho que os dois meio É tudo igual, menina. Eles são quase irmãos, gêmeos. Só muda a família. Milagre, o João acertando meu nome. Quá, 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 quá. Ai, gente, vocês são terríveis. Ai, eu tô com saudade. João, manda liberar a vacina, cara. Não aguento mais. Eu tô quase na Rússia tomando lá. Pô. Ó, disseram que vai chegar em São Paulo, hein? Partiu São Paulo. Vai chegar várias doses do Coronavac. Partiu. Gente, eu quero tomar vacina da China, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Rússia. Poliglota. Vacina poliglota do João. João? Ih, João caiu. caiu, não. Ai, meu pai. João travou, gente. Agora foi de vez. E olha que a internet dele é açúcar mascavo, hein? Olha lá, ele tá ali, ó. Oi, voltei, gente. Olha lá. Voltei. Mal, caí mesmo. Minha internet é muito ruim. É. Milagre, não falta luz ainda. A internet de vocês é qual? É vivo? É GatoNet, TigreNet. Tem felina, a gente está botando um net aqui. É tudo gato. É tudo gato. Então tá bom. A gente não fala o nome, mas é alguma. Ai, socorro. Pois é, aqui vivo tá quase indo. Também às vezes dá um trava aqui. Ai, gente. Me diverti com vocês hoje, hein? Olha, que seja assim sempre, viu? Quarta-feira eu vou fazer de tudo para estar aqui, porque vocês são muito bons, cara. Só Na temos saudade. que escrever, né, professora? Oi? Só temos que escrever. É, mas isso daí é uma coisa que vai natural, né? Uma hora sai. Coraçãozinho. Uma hora sai. Olha, eu ia pedir uma coisa para vocês. Eu pensei nisso, acho que foi ontem. Eu falei assim, gente, eu não tenho foto com ninguém nesse isolamento, de aula nenhuma, não tirei print de ninguém. Vocês querem tirar print? Para ficar rindo depois? Só com o nosso nome, vai ser a coisa mais linda para eu rir. Com o nosso nome, João, e Israel, que é a Terezinha, no caso, a Ana. O Micael com essa foto que ele não muda nunca, que é as costas dele. A Thaís com esse pelo laranja. Quer ser a vida pra gente, a gente dá uma A Tânia com essa cara de modelo de São Paulo. É. Michael, eu falei Michael. Cara, vai se catar. É Michael, eu sei que é Michael. Só que eu fico lendo esse H aqui, eu acho que é Mica. Aí eu fico Mica na minha mente quando eu vou ler rápido. Só que quando eu concentro, eu lembro, é Misha. Por isso que eu boto MCH, acho, que eu fico lembrando de Misha. Olha, eu acho que ele surfa, hein? Pega várias ondas. Até que não. Até que não. Só tem garoa. Só tem garoa. Só jacarezinho. Ixi! E aí, Michel? Tá te entregando, hein?
Tá, gente, sem casos de família aqui hoje, por favor. Olha, pediu para entrar no meu Insta, lá no Insta dele, desculpa. Para conferir lá, ó, vários surfs. Ixi, vou dar uma olhada, hein? Vou ver se é caô mesmo. Ai, ai, ai. Querendo curtida. Ele quer ganhar seguidor. Quer ter engajamento, ele, ó. Tá distorcendo a verdade, né? Olha lá, que eu sigo de volta. Ai, gente. Segue lá, é @. Ai, ai. Povo, é isso. Partiu dormir, né? Vamos descansar, vamos refletir um pouco. Eu fiz as anotações aqui, depois eu mando para vocês, mas meus garranchos, não sei se vocês vão entender, não. Vou passar limpo. Aí eu mando. Michel Soares 85, aí, ó. Quem quer seguir, segue lá. Ei, divulgação top, hein? Quero ver redação, hein, Michel? Ai, ai. Bom, gente, é isso.